Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. E o Mata-Mata de hoje, dia 12 de março, é um mata-mata que eu queria há muito tempo fazer e na semana passada o Mata-Mata de Vale me deu o caminho de como fazer isso. Então eu vou avaliar como eu fiz em Vale a Petrobras, resultados do quarto trimestre, eu vou projetar para 2023 com 3 cenários. Na Vale não precisou, aqui vai precisar na Vale. Por quê? Porque a gente tem um novo governo, esse novo governo tem uma visão diferente, eu vou explicar em detalhe durante a apresentação o que ele vê diferente, e aí eu tive que fazer 3 cenários, 3 precificações e explicar para vocês os riscos e as incertezas. Em seguida, como em Vale eu comparei com 2 mineradoras, BHP e Rio Tinto, 2 mineradoras australianas que têm vendas parecidas com a Vale e são privadas. Portanto, segue o preço do mercado internacional. No caso de Petrobras, eu não podia comparar com ExxonMobil ou com Shell. Por quê? Porque essas duas são privadas, não tem interferência pública e elas seguem exatamente o preço do mercado internacional, ajustado por sua estratégia em vários países do mundo. Então, o que eu fiz? Eu procurei 2 empresas de petróleo estatais e que tivesse alguma semelhança com Petrobras. Fui para a região, América do Sul, também América Central, achei a Ecopetrol da Colômbia e achei a YPF da Argentina. Vou mostrar para vocês como o mercado está avaliando essas duas, como está avaliando o Petrobras, quais são os sinais que mostram lá se Petrobras está caro ou barato. Depois eu concluo e mostro o gráfico recente das ações 1 ano. Então vamos começar o mata-mata, pessoal, bola para frente. Primeiro eu vou focar os resultados do quarto trimestre de 2022 e vou comparar com os trimestres de 2021 e vou explicar direitinho para vocês, linha por linha, o que aconteceu de bom e de ruim, a maioria foi bom, e por que é mais importante ainda. Vamos lá. Aqui à minha esquerda, o slide indicadores financeiros selecionados. Receita de vendas, lucro bruto, despesa, etc. Vamos lá. Primeira coluna, 4T22. A Petrobras receitou 159 bilhões no quarto tri, contra 170 no terceiro tri. Houve uma queda de receita de 7%, que já era esperada, e 7% não é muita coisa. Por quê? Por causa de 2 pontos, principalmente um, porque no terceiro trimestre é o trimestre da colheita da safra no Brasil e é o trimestre onde bomba as vendas de óleo diesel, porque a safra é transportada principalmente em caminhões, que rodam com diesel. Tem também uma parte da safra que vai pela ferrovia, mas boa parte, ou a maior parte, é de diesel. Então as vendas de diesel bombam no trimestre. Aí chega no quarto, cai um pouco as vendas e isso acaba afetando lá embaixo o último número. Preço médio dos derivados caiu de 693 para 621 reais por barril. Aí a gente vai para o lucro bruto cai um pouco mais do que a receita, que é de 87 bi para 77 bi, menos 12%. As despesas operacionais aumentam bastante, porque fim de ano tem que pagar 13º, tem férias, tem um monte de coisa que entra na conta. Foi de 12 bilhões para 18 bilhões. E aí você acaba tendo até um lucro bom, 43 bilhões contra 46 bilhões um trimestre antes, só caiu 6%. E o EBITDA ajustado não, ele cai mais de 91 bilhões para 73 bilhões, queda de 20%. Mas isso já estava nos números, já estava precificado. E a dívida líquida caiu um pouco mais, porque
a empresa investe menos, gera caixa e mata a dívida. E aqui você vê um número muito importante, que é a dívida líquida sob o LTM. LTM é em inglês, últimos 12 meses do EBITDA. Então eu divido os 42 bilhões de dívida líquida por quanto a empresa gerou de EBITDA em 12 meses. E o EBITDA é importante, é uma medida usada mundialmente e ela é o lucro líquido operacional mais a depreciação e amortização. Volta, porque depreciação e amortização aumentou o CPV, diminuiu o lucro, mas não é uma despesa caixa. O EBITDA, a gente está pensando em termos caixa. Olha só, dívida líquida sobre EBITDA, só 0,63, sendo que em 21 estava 1,09, quer dizer, foi um baita desempenho da companhia. E por que a companhia conseguiu esse super desempenho? Porque desde o governo Temer, em 2016, a Petrobras passou a usar a paridade do preço internacional para reajustar os derivados do petróleo. Gasolina, diesel, nafta, querosene de avião, óleo combustível e GLP. E coincidiu de 2016 até 2023 do petróleo ir dos $55, bateu 130 no começo da guerra da Ucrânia, hoje está na faixa dos 80 com 85 e com isso ela reajustou o preço, ganhou um dinheirão. Portanto, em 2022, o governo Bolsonaro entregou a Petrobras com lucro líquido de 188 bilhões de reais, um crescimento de 77% sobre 21, um resultado excelente. Se a gente for lembrar, no último ano do governo da Dilma, 2015, a Petrobras tem um prejuízo, eu nem lembro mais se é 50 ou 100 bilhões de reais. Quer dizer, eles mudaram, os dois governos, tanto Temer como Bolsonaro, mudaram a Petrobras da água para o vinho. E como eles fizeram isso? A Petrobras ela vende produtos tradables, produtos negociáveis. O que são produtos negociáveis? O produtor ou a empresa colhe soja aqui, pode vender, colhe no Mato Grosso, pode vender aqui em São Paulo ou pode ir na Argentina ou nos Estados Unidos vender. Mesma coisa o aço, mesma coisa a celulose, mesma coisa o minério e mesma coisa petróleo e derivados. O que é non-tradable? Energia non-tradable. O que mais que é energia elétrica? O que mais que é non-tradable? Corte de cabelo, médico. Não dá para a cabeleireira falar, eu não vou fazer a unha da tua esposa, eu vou lá para a Argentina fazer a unha da pessoa. Então, nos países mais desenvolvidos e que economicamente vão muito bem, eles usam o preço do mercado internacional para os produtos tradables, porque todo mundo se adapta para o bem e para o mal. Quando está dando muito lucro, as empresas crescem, engordam, etc. Quando está dando prejuízo, as pessoas emagrecem para voltar a dar lucro. Por isso que a PPI, a política de preço de importação, essa política deu certo porque é uma coisa de sucesso em várias empresas do mundo, como a ExxonMobil, a Shell, a Rio Tinto, a Vale, a BHP. Então os números foram muito bons da Petrobras. Vamos detalhar um pouco melhor como a Petrobras chegou nessa receita de 159 bi no quarto tri e esse lucro de 43 bi. Aqui eu mostro a refinaria de Replan em Paulínia, São Paulo, que é a maior refinaria da Petrobras. Lá ela pega o petróleo e vai refinar e vai transformar aquele barril de petróleo em diesel, gasolina, GLP, querosene de avião e outros. E até vai ter uma parte do petróleo que não vai dar para refinar, vai exportar, vai vender para outro país. Vamos lá, receita líquida por produtos. Na segunda coluna está escrito, aqui à minha esquerda está escrito parte C
participação, eu coloco uma coluna de 100% lá embaixo na linha azul claro, até em cima com a participação da receita do quarto trimestre de cada produto. Diesel, 34%. Todo mundo acha que o produto que a Petrobras mais receita, mais vende é a gasolina. Errado. É o diesel, 34% no trimestre. Nos anos também, você vê 207 bilhões em 22, 83 bilhões para a gasolina. Então, a receita da Petrobras com o diesel é quase 4 vezes maior do que a gasolina. Então, é importantíssimo o preço que a Petrobras cobra do diesel. Depois vem gasolina, depois GLP, que é o gás de cozinha, depois a querosene de avião, que está ali num patamar praticamente igual, 4, 5%, nafta, pouquinho, 1%, outros derivados de petróleo, subtotal de derivados de petróleo, 63% da Petrobras. Super o que a gente esperava. Em seguida vem gás natural, que ela vende no mercado interno, vende principalmente para as usinas que são movidas a gás natural para poder gerar energia, e também elas vendem petróleo internamente. Às vezes tem a Shell ou outra empresa precisa de petróleo, não consegue trazer por um motivo A, B ou C, vai e compra da Petrobras. Então o total da receita da Petrobras no mercado interno é 76%. 24% é no exterior. Então, a Petrobras não é uma empresa que depende só do mercado interno. 76% ok é o mercado interno, mas ela tem 24% de mercado externo e nesses 24%, 18% é venda de petróleo. Portanto, 18% é equivalente a 28 bilhões de reais no quarto trimestre. Portanto, aquele imposto novo que foi aprovado, que foi feito por medida provisória pelo Haddad e pelo Lula, há uma semana atrás, lembra, taxar 9% de exportação de petróleo por 4 meses, a Petrobras vai pagar. Então, a Petrobras vai pagar e vai ajudar o governo a fazer com que o déficit público, estimado em torno de 200 bilhões de reais para 2023, caia para algo próximo de 100 bilhões. Então, ela também é prejudicada por esse imposto desses 28 bilhões, 9% vai dar 2 bilhões e 600 milhões de reais por trimestre. Fora a Prio, que vai pagar a 3DR, só que é muito mais a Petrobras, ao contrário do que a maioria imaginava, ok? Então agora vocês sabem exatamente quanto cada produto da Petrobras pesa, contribui para a receita dela. Custo dos produtos vendidos, outra coisa bem importante, e olha que interessante. Vai na última linha, em amarelo, aqui do meu lado esquerdo, 82 bilhões. Então, em cima ela vende 159 bilhões, embaixo custa tudo o que ela vendeu, 82 bilhões. 159 bilhões menos 82 bilhões vai dar aí 82, vai dar 77 bilhões. Então, o lucro bruto dela é de 77 bilhões. É um baita resultado. Na época anterior, na época da Dilma, esse número mal chegava a 30 bilhões. E aqui a gente vê da onde vem o custo da Petrobras. 44% vem de compras e importações. A Petrobras ainda compra petróleo porque ela exporta petróleo pesado. A maioria do petróleo que a Petrobras tira do fundo do mar é petróleo pesado. O petróleo pesado não permite você
refinar adequadamente para obter gasolina, diesel e outros derivados. O que a Petrobras faz? Ela vende no exterior o petróleo e compra o pesado e compra o leve. Aqui ela comprou 16 bi, só que ela exportou 28. Então ela está no lucro, por isso que dizem que ela é uma empresa autossuficiente de petróleo. Mas essa autossuficiência, ou seja, produzir tudo o que vende, necessita exportar um tanto, importar outro tanto. Ela também importa derivados, esses 16 bilhões, 19% do quarto trimestre é basicamente diesel. O Brasil não consegue produzir todo o diesel que consome. Cerca de 25%, 30%, depende do trimestre, vem do exterior. Por isso que é importante que o diesel tenha um preço igual ao do exterior. Porque se o governo artificialmente fazer a Petrobras baixar o preço do diesel, não vai dar certo, porque a Petrobras vai importar num preço e vai vender por outro menor. Foi o que aconteceu no governo Dilma, com quase todos os preços dos derivados e deu aquele baita prejuízo bilionário que eu falei. Produção. Petróleo gasta com participação governamental, bem como a própria exploração e produção. Não é barato, mas também é um nível que dá um lucro grande. E ainda derivados, gás natural e energia elétrica. Então esse é o CPV. As despesas operacionais da companhia teve um crescimento de 12 para 18, só que a gente olhando aqui, tem aí 4 bilhões que veio de reversão, perda no valor de recuperação de ativo. Essa linha azul clarinha, está escrito 26% na participação, e ela foi de -1 no terceiro TRI para -5. Isso daí é contábil, não tem caixa. Se você tirar essa diferença, -4, cai o total de despesas operacionais de 18 para 14, crescer de 12 para 14 não tem problema nenhum. Mas aqui você está vendo que gastos com pessoal é só 1 bilhão. Então, não é com pessoal que a empresa precisa ou precisaria cortar se ela quisesse se tornar mais produtiva. Não é despesa geral administrativa, que é só 2 bilhões de 18, ajustando para 14, ok? Continuando, o resultado financeiro, olha aí que resultado bom, 1 bi positivo no quarto trimestre, aqui na linha verde mais forte, e no ano o resultado financeiro foi muito melhor do que no ano anterior, foi negativo apenas em 19 bilhões de reais, contra 59 bilhões negativos em 21. O que pegou no 21, que foi forte, foi despesas financeiras, obviamente, mas também variações monetárias e cambiais líquidas. O que é isso? Variações monetárias e cambiais líquidas é o seguinte: não é um gasto, é um ajuste contábil. A Petrobras pega, eu devo 1 bilhão de dólares. O dólar vai de 4 para 5. Eu não paguei essa dívida ainda, não vou pagar no curto prazo. Esse R$1 que aumentou tem que multiplicar pelo total da dívida, 1 bilhão, então ela tem uma variação monetária, na verdade cambial, que de 1 bilhão negativa, e aí entra 1 bilhão negativo. Se o dólar se valoriza, desvaloriza, é o contrário, a Petrobras tem um ganho. Então, essa parte de resultado financeiro e receita financeira melhorou bastante e é isso que importa. Demonstração de resultado do resultado consolidado de novo, para você gravar bem o que aconteceu no ano.
Então, ela teve, na primeira linha, uma receita de 641 bilhões, cresceu 42%, baita resultado, e a gente já sabe por quê, por causa do preço do preço dos derivados, que subiram com o aumento do preço do petróleo. Depois, o lucro bruto cresceu bem, 52%, despesas operacionais também, para 41 bilhões, lucro antes do resultado de participações, 45% de ganho, 293 bilhões, um baita de um resultado. Tira o resultado financeiro líquido, o lucro antes do IR 275, menos 86 de IR, 188 bilhões, resultado recorde. Parabéns para a Petrobras e para todo mundo que trabalhou lá. E isso daí é um feito de toda a empresa, desde o porteiro da empresa até o presidente. Eu gosto muito da Petrobras, já visitei a sede várias vezes, já fui numa plataforma de petróleo lá em Campos, P34, P32, a P36 é que afundou, eu fui numa anterior. E a empresa é top, é uma das melhores empresas de petróleo do mundo, merecia estar em bolsa pelo menos pelo dobro do que está agora, ou seja, pelo menos R$50, só que os riscos governamentais, políticos, são enormes. Agora a gente vai ver um pouco mais de como o EBITDA foi formado no quarto TRI de 2022. Aqui está um gráfico longo que mostra desde o lucro até o EBITDA. O que acontece? O lucro líquido de uma companhia é o resultado contábil. No resultado contábil do demonstrativo, você tem algumas contas que não representam saída ou entrada de dinheiro. Depreciação e amortização entra no custo. Entrar lá, está aqui 17 bilhões no quarto trimestre. Esse dinheiro não saiu do caixa da companhia. Isso daí é um lançamento contábil que faz com que a empresa guarde ao longo dos anos aquele dinheiro para quando tudo que ela tem que pode depreciar, ela vai lá e vai trocando aos poucos. 17 bilhões, imposto de renda e contribuição social, isso daí não foi pago, isso daí foi lançado, só vai ser pago em 23, a gente está falando de 22, 16 bilhões, resultado financeiro líquido não tem efeito, 75 bilhões é o EBITDA sem ajuste. Ajustando a 73, 46% a última linha de margem, uma margem muito alta. Qualquer margem EBITDA de uma companhia que seja acima de 40% é uma baita margem alta. Boa parte das companhias luta aí para ter uma margem de 28%, de 26%, de 30%, 32%, mas ter 46% ou ter 53%, que foi o total do ano de 22, é um baita resultado. Poucas empresas no mundo conseguem. Parabéns de novo para o pessoal da Petrobras, que é craque, não é só a administração de um governo seguindo a paridade de preços que faz isso, é todo mundo que trabalha lá há tantos anos. Investimentos da Petrobras, essa parte é importantíssima e pouca gente foi lá, fez a conta e eu fiz. O governo Lula está falando que a Petrobras está investindo muito pouco. E eu vou mostrar para vocês que ele tem razão, que a Petrobras está investindo pouco. E eu vou mostrar conceitualmente como que eu chego nesta conta. Vamos lá. Aqui no slide estão os investimentos em bilhões de dólares. É a forma que a companhia informa. O total de investimentos do quarto trimestre foi 2.900 dólares, 15 bilhões de reais, quase tudo exploração e produção. Por que a Petrobras faz tanto investimento em exploração e produção? Porque é aí que dá dinheiro. O grande parte do dinheiro de uma companhia de petróleo é onde ela
faz dinheiro, ela gera receita, ela gera caixa, ela tem margem, se chama explorar, produzir e vender petróleo. Daí esse investimento tão alto. Bom, dito isso, a gente tem aqui que ela investiu na última linha amarelo 15 bilhões no quarto tri, 50,8 bilhões em 22. Será que esse número é maior ou menor do que depreciação? Vocês estão vendo aqui à minha esquerda o slide de 15 investimentos menos depreciação é o quanto faltou investir. Então a Petrobras investiu 15 bilhões, só que ela teve uma depreciação de 17 bilhões. Portanto, ela investiu 2 bilhões a menos. E no ano, ela investiu 50 bilhões, só que a depreciação foi de 68 bilhões. Então, faltou 18 bilhões para investir. Então, uma companhia normalmente tem que investir a depreciação, é o mínimo, porque senão lá na frente os equipamentos, as máquinas, as plataformas que depreciarem não vão ter guardado dinheiro para investir. E muitas empresas investem mais do que a depreciação justamente para crescer, ter mais unidades produtivas e poder vender mais. Então faltou investir essa diferença de 18 bilhões e o governo Lula 3 tem razão e está pedindo e vai conseguir isso na Petrobras, que ela invista mais, provavelmente bem mais do que a depreciação, mas ele tem razão, ela está investindo menos. Agora eu vou falar do endividamento. O endividamento já foi um baita problema na Petrobras, na época da Dilma. Eu contei para vocês, 5,6% de dívida sobre EBITDA, era uma dívida enorme, e hoje ela está muito mais equacionada. Eu acho que na época 2015 era em torno de 400 bilhões de reais de endividamento, hoje está em torno de 200 bilhões. Ou seja, caiu pela metade. Parabéns para Pedro Parente, Roberto Castelo Branco, General Silvio Luna e toda a equipe da Petrobras que fez esse trabalho excelente de reduzir endividamento. Agora a gente vai ver como está o endividamento hoje. Então a gente está vendo aqui no slide, dívida líquida 42 bi, que é uma dívida pequena, 217 bilhões, última linha, em reais. E esses 217 bilhões tem que ser comparado com outras contas para saber se é muito ou pouco. 217 bilhões para a Petrobras pode ser pouco, mas para outras empresas é muito. Então, se a gente compara, está aqui em cinza claro, divide a dívida líquida por dívida líquida mais valor de mercado, a famosa alavancagem, está apenas 39%. Ou seja, ela está pouco alavancada. Depois, o prazo médio para pagar é 12 anos e 1 mês. É muito prazo, está muito tranquilo o endividamento. E índice de dívida líquida sobre EBITDA, que eu já comentei, vou repetir, 0,63. Então, a situação de endividamento que a companhia está sendo entregue pelo governo Bolsonaro para o governo Lula é muito boa e espero que continue boa daqui a 4 anos, 8 ou 12, quando o pessoal do PT eventualmente sair. Continuando, agora eu vou num ponto muito importante, que é a projeção de resultados para 2023, desde a receita de vendas até o currículo de EBITDA, e principalmente eu vou fazer cenário. A maioria das empresas que eu venho aqui, eu não preciso fazer cenário, eu pego o cenário mais provável, acredito naquele cenário e faço a projeção. Aqui está muito nebuloso para que lado vai. Então, eu faço 3 cenários e você vê aqui no slide número 19 do meu lado. E como que eu fiz? Eu botei os anos de 21 e 22 para ter parâmetro. E aí eu faço 3 cenários para Petrobras em 23. Primeiro cenário, o preço dos
produtos, dos combustíveis, de todos os derivados e do petróleo, não muda o ano inteiro. Fica igualzinho o preço, a receita e o volume também, a receita, portanto, igual. Ela tem um lucro líquido de 173 bilhões no ano, apenas 8% abaixo de 22, e um EBITDA de 50 bi, apenas 2,8% abaixo, muito bom. Segundo cenário, 2023, coluna 4, amarelo claro, cai o preço dos derivados em 10%. Cai esse preço dos derivados, quantidade vendida fica igual. O que acontece com o restante? A última linha, cai o lucro líquido da companhia em verde para 124 milhões, 34% de queda. E aí o EBITDA ajustado, 322 bilhões, cai para 258 bilhões, 24% de queda. Vamos focar na linha verde, que é o lucro líquido. Então, uma queda no preço dos combustíveis de 10% e o restante ficando igual, tem uma queda de lucro de 34%. Então, essa é uma empresa que a gente chama no mercado e no exterior de price sensitive, ou seja, a empresa é sensível a preço. O preço faz uma enorme diferença. E por que o volume não? Porque o volume vendido da Petrobras de um ano para o outro varia 3, 4% para cima e para baixo. Isso não muda substancialmente o resultado da empresa. Só que um preço que cai 10 ou 20, ou sobe 10 ou 20, faz uma diferença brutal. E a gente viu os resultados de 22 sobre 21, onde a empresa cresceu muito o lucro. Agora é um cenário de menos 10%, que é diferente. O lucro, o preço cai 10%, vocês estão vendo aqui, o lucro cai 34%. Flávio, e o terceiro cenário, que é preço caindo 20%, o que acontece com o lucro líquido? Ele cai 55%, cai para 78 bilhões. Flávio, 78 bilhões é um lucro ruim, margem líquida de 15%, EBITDA de 216, EBITDA de 40%, não é ruim. Só que a empresa está hoje num nível de lucratividade muito maior. Então, toda empresa que está no nível de lucratividade alta e cai demais a lucratividade, a ação cai junto. Então, se o preço dos produtos da Petrobras caírem 20% agora e passar o ano inteiro, o lucro vai cair 55%, o EBITDA vai cair 33% e as ações vão cair junto, pelo menos 20%. Então eu sou obrigado a fazer esse cenário porque o discurso do presidente Lula e do Jean Paul Prats, que foi escolhido por ele para ser presidente da Petrobras, é um discurso de preço de derivado mais baixo, desde a campanha. E o Lula está fazendo exatamente tudo o que fez na campanha nesses primeiros meses de governo. Não houve nenhuma enganação. Ele falou, eu vou fazer isso, eu vou aumentar tal coisa, eu vou diminuir tal... Ele está fazendo. Então a gente tem que acreditar que ele também vai querer fazer na Petrobras. Então eu tenho que projetar 2 cenários com queda de preço. Mesmo que o mercado internacional não caia nesse nível. Ele pode realmente implementar o que ele queria. Então, olhando isso daí, a gente fica preocupado. E o passo seguinte é olhar o efeito nos dividendos. Muitos de vocês mantiveram as ações da Petrobras porque estava pagando um dividendo gigantesco. É só olhar aqui na planilha, pagou R$ 7,70 em 2021 entre dividendos e JCP, pagou R$ 13,80 em 22
também de dividendos de JCP. Um dividend yield de 27%, se pegar o preço do último dia do ano, e 2022, 56%. Quem não quer ficar numa empresa que está barata, produz petróleo, o preço está lá em cima, o governo e a Petrobras deixavam o preço seguir. Quem não quer receber esse monte de dividendos? Todo mundo. Só que agora mudou e eu mostro para vocês nesta tabela o que mudou, o que pode mudar. O payout, que vocês já aprenderam aqui comigo, que é o quanto foi pago de dividendos JCP sobre o total de lucro líquido, era de 94% e 96% em 21 e 22, essa linha aqui debaixo do lucro líquido. Eu projeto para 2023 o mínimo de dividendos por lei, que é 25%. Ah, Flávio, por que você faz isso? Por que você não deixa o mesmo nível se agora eles fizeram isso no quarto trimestre? Eles fizeram no quarto trimestre de distribuir bastante, eu acho que foi 81%, porque foi dinheiro que entrou no caixa da Petrobras. A Petrobras até pode manter essa política de distribuir 81%, mas é pouquíssimo provável, porque o Lula e o Jean Paul Prats querem aumentar substancialmente os investimentos da Petrobras em refinaria e energias eólicas. Saiu hoje no Brasil Journal do Geraldo Samor, que é um super jornalista e um super site com muita informação boa, que a Petrobras está estudando fazer parques eólicos. Eólicos é aquela energia que vem do vento, você bota aquelas pás. Ele quer fazer isso em alto mar e quer investir, se não me engano, o artigo fala de 200 e poucos bilhões. Tá aí, você não pode pagar bilhões de dividendos do seu lucro se você vai investir 200 bilhões. Então eu fiz o mínimo dos dividendos, 25%, com aquele lucro que eu projetei. Quanto deu de dividendos? 3,30 no cenário base, 2,40 no menos 10%, 1,50 no 20%. Ou seja, quem tinha recebido 7,70 e 13,80 vai ter que se contentar esse ano com 3,30, 2,40 e 1,50. Então é uma queda brutal de rendimento, está aqui todinho nessa tabela que eu fiz para vocês na apresentação. Dito isso, a gente vai para a parte do preço justo da Petrobras por EV/EBITDA. A gente já viu que dividendos tem um risco enorme de ter uma queda forte. E aqui na tabela eu fiz também seguindo aqueles três cenários. Petro 4 igual, Petro menos 10%, menos 20%. E olha o que aconteceu. Eu calculo o EBITDA, calculo o EBITDA para 23 e olha o que acontece. Essa é a 23. Olha o que acontece. EV/EBITDA de 23 é 1,8. Para Petro igual, 2,2 para Petro menos 10%, 2,6 para Petro menos 20%. É a linha 3 da tabela. A média histórica de EV/EBITDA é 4, portanto, o EV/EBITDA está muito baixo hoje. E se eu for usar a média histórica de 4 vezes, a Petrobras tinha que estar R$ 82 no fim do ano, no cenário 1, R$ 62 no 2, R$ 50 no 3. Alguém acredita que ela vai chegar a 50, R$ 62, R$ 82 no fim do ano? Ninguém. Por quê? Porque o EBITDA da companhia, bem como o lucro líquido e os dividendos, podem despencar, como eu mostrei anteriormente. Então, essa metodologia que eu uso para todas as empresas, menos banco, que banco eu uso PL média histórica, não funciona quando está sub júdice, quando está
incerto qual vai ser o EBITDA, o lucro dividendo de uma companhia no ano que a gente está vivendo. Por isso que Petrobras não anda, Petrobras fica aí de lado entre 23, 24, 25, 26, 27 e não sai disso daí, por causa da incerteza. Então, todo esse preço-alvo por EV/EBITDA da média histórica não dá para usar. Teve um aqui que eu até botei uma flechinha verde, R$ 33, com EV/EBITDA de 3, caindo 20% a receita líquida. Mas mesmo assim, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, nesse slide seguinte, eu vou agora passar 4 slides mostrando para vocês uma coisa muito importante. E está escrito aqui. Por que é tão difícil ter confiança no preço-alvo calculado para as ações da Petrobras em 2023? Tem vários preços-alvo que eu venho aqui e mostro para vocês de banco, de empresa de moda, de siderurgia, de energia elétrica, de saneamento, de papéis celulose. Você olha e fala, legal, eu acredito nesse preço-alvo. No da Petrobras não dá para ter confiança. Por quê? Aí eu respondo, o governo Lula 3 e o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, tem uma visão diferente da administração anterior sobre o que a companhia deve ser e fazer nos próximos anos relativos às variáveis-chave. Eu vou explicar cada variável-chave, que, obviamente, por ser chave é importante, não se sabe exatamente o que vai acontecer. Primeira variável-chave, política de preço dos derivados de petróleo. Provavelmente não seguirão apenas o mercado internacional e poderão ficar abaixo da paridade. Isso é preocupante e eu explico a consequência negativa. Se ficar abaixo da paridade, a Petrobras vai ter prejuízo ou um lucro menor, porque você já viu que ela importa derivados, ela importa esses derivados e importa também petróleo. Se ela importa uma coisa num preço do mercado internacional e vende mais barato, ela está tendo prejuízo, pelo menos nesta parte, come o lucro da outra parte, diminui a lucratividade e paga dividendos menores. Esse é o primeiro perigo. Segundo perigo, investimentos devem crescer substancialmente e ficar acima da depreciação. Isso a gente sabe que vai acontecer. Já ficou abaixo, mas vai ficar acima. Por quê? Porque esse governo vai investir em refinaria, vai investir em energias renováveis e tal qual esse conjunto de investimentos que ele pode fazer em parques eólicos é tudo coisa de 100, 200 bilhões e com isso tem uma consequência negativa. O fluxo de caixa livre, que é o fluxo de caixa operacional depois dos investimentos de capital de giro, o fluxo de caixa livre vai ser menor, não tem jeito. Se você aumenta investimentos, vai ter fluxo de caixa livre menor. Isso vai resultar, de novo, menor pagamento de dividendo e até aumento do endividamento, que pode ser investido mais do que é gerado. Terceiro perigo. Investimentos em refinarias pode ser lucrativo, desde que sejam bem planejados e executados. Por que eu digo isso? Vocês vão descobrir em seguida. O primeiro ponto é o seguinte: se ele for bem planejado e executado, seja uma nova refinaria, seja ampliação ou reforma de uma refinaria existente, a consequência é positiva. Aumento de margem, de lucratividade e maior pagamento de dividendo no futuro. Então, esse investimento em refinaria tem um ponto positivo. Só que, em seguida, eu conto uma consequência que pode ser negativa.
Qual é ela? O orçamento estourar. E eu dou aqui o exemplo, não é invenção, da refinaria que foi construída em Pernambuco, refinaria de Abreu e Lima, idealizada na época do governo Lula, comemorada pelo governo Lula e pelo governador de Pernambuco na época. Ela tinha um orçamento de 12 bilhões de reais e acabou-se investindo 101 bilhões. E essa refinaria não dá lucro. Então lá foi enterrado 101 bilhões de reais. Então é uma consequência negativa, portanto é um perigo e uma preocupação. Quarto ponto de perigo: investimentos em energias renováveis como parques eólicos. A consequência pode ser mista, escrevi eu aqui na apresentação. Grandes investimentos que podem ser muito rentáveis, mas tem que ser bem planejados. Pode ter estouro de orçamento. E pior, que não tinha na refinaria, mas tem num projeto, por exemplo, de parque eólico. Parque eólico é para gerar energia e distribuir a energia. Pode acontecer do país já estar gerando energia suficiente para o que tem. E a energia do parque eólico pode não ser totalmente ela necessária. Pode ser que só usem 20%, 30%, 50% num determinado ano ou período por falta de demanda, porque já foi atendida pelas ofertas atuais. Quinto risco, e que faz os investidores terem uma confiança quase zero no preço-alvo para as ações da Petrobras. Reduzir a distribuição de dividendos, o que o Lula, a Gleice Hoffmann também fala, do presidente do PT e também o novo presidente da Petrobras. Reduzir a distribuição de dividendos para bancar os aumentos de investimentos nos próximos anos. Faz sentido. Qual a consequência positiva? Se os investimentos forem lucrativos, você fica um tempo recebendo menos dividendos, lá na frente a empresa paga mais dividendos e seu dinheiro aumenta. Consequência negativa: diminuição de dividendos por um período longo, 4, 5, 6 anos, e um potencial aumento de endividamento, porque pode ser que os dividendos não sejam suficientes para tudo isso. Conclusão: caution, que quer dizer precaução. Cuidado. Todos os preços calculados pelos analistas de mercados das ações da Petrobras têm pouca confiança dos investidores. Essa é a conclusão. E por quê? Porque os investidores conhecem essas variáveis-chave que eu acabei de colocar para vocês, essas 5. Pode ser que outros analistas e investidores enxerguem mais algumas, isso é comum em análise de investimentos, um acrescenta para o outro, e aí essas variáveis chaves podem mudar radicalmente daqui a semanas ou meses. Pode vir esse projeto de parque eólico de 200 bilhões de reais. Pode vir uma decisão de baixar os dividendos para 25%. Pode vir uma decisão de baixar mais o preço da gasolina, do diesel e de outros derivados para poder ajudar os compradores e ficar mais barato, ajudar a inflação. Então tem vários pontos de interrogação, perigo no preço-alvo da Petrobras. Chegando quase no fim, múltiplos da Petrobras com pares sul-americanos. Eu fiz a Ecopetro da Colômbia, a YPF da Argentina, e olha o que aconteceu. O valor de mercado da Petrobras é muito maior do que as outras duas, 71 bi, 23 da Ecopetro e 8,6 da YPF, dá para entender, a Argentina definhando aí, a empresa de petróleo vai junto. Tudo isso eu peguei em dólar
peguei do site Yahoo Finance. Se você quiser ir lá ver dessas empresas ou outras, escreve o nome da empresa, por exemplo, Petrobras Stocks e Yahoo Finance. Preço-lucro que está lá 2,0 para Petrobras, 3,4 para Ecopetro e para YPF 3,8. Olha só, o preço-lucro da Petrobras é o mais baixo das três. Isso significa que os investidores estão pagando menos pelo lucro da Petrobras. Isso daí normalmente é um sinal de compra em relação às outras duas, mas também é um sinal que os investidores não estão acreditando no futuro da companhia. Mesma coisa é EBITDA, 1,7 Petrobras, 2,9 Ecopetro, 3,3 YPF. De novo é um sinal de compra, mas ao mesmo tempo é um sinal que os investidores não confiam na Petrobras, estão preocupados. E aí eu vou no target price também do Yahoo Finance para as três empresas, dá exatamente 27% de Petrobras de upside, 27% de Ecopetro e menos 32% de YPF. O pessoal está negativo com a Argentina, dá para entender. 27% de preço-alvo para a Petrobras num risco tão grande das coisas que a gente mostrou é normal. Então fica aí a comparação com empresas que realmente são comparáveis. Último slide, o gráfico de Petrobras. Eu peguei o período máximo. Peguei de 12 de maio de 2006 até 7 de março de 2023. Portanto, eu peguei um período de 17 anos, arredondando. Em 17 anos, as ações da Petrobras subiram 6%. Só que você recebeu dividendos no período. O que acontece? O preço máximo dela recente foi R$ 37,70, outubro de 22, quando as pessoas ainda estavam acreditando que o Bolsonaro podia ser eleito. E o menor, R$ 21,50, dia 14 de dezembro de 22, porque o Bolsonaro não foi eleito, foi o Lula. O pessoal ficou com medo do Lula para a Petrobras e para a Bolsa. Pessoal, eu agradeço muitíssimo a todos por terem ficado tanto tempo me acompanhando nesse mata-mata. Não dava para fazer menor, porque ia perder qualidade, eu ia deixar de passar informações importantes. Eu espero que eu tenha clarificado para você toda a situação da Petrobras, a perspectiva dela, os cenários que ela tem pela frente e os riscos que ela tem pela frente. Hoje, a gente não tem as ações da Petrobras em nenhuma carteira das séries da Levante Investimentos, porque os riscos são muito grandes. No passado, a gente chegou a ter, mas só naquela época que estava lá embaixo, abaixo dos R$ 15. Pessoal, boa semana para vocês, bons negócios, façam bom proveito dessa apresentação. Se vocês gostaram muito, deem o like, escrevam nos comentários o que você achou, sugira novas empresas. Na semana que vem eu estou entre fazer Via e Magalu, que sai resultado no dia, saiu o resultado na quinta-feira, dia 9, ou Gerdau e Usiminas. Eu vou ver qual das duas eu vou fazer. Agradeço então a paciência, a audiência. Escreva nos comentários, como eu disse. Pegue o link deste vídeo, mande nos seus grupos de WhatsApp, mande para amigos, conhecidos, ex-colegas, mande, recomende, continue a assistir sempre todos os vídeos da Levante, que é feito com tanto carinho por mim, por todos que fazem, todos os apresentadores, eu, o Henrico, a Luísa, o pessoal do vídeo, o Danilo, o Pedro, que
tem uma paciência gigante com a gente e nos ajuda, edita tão bem. A gente só tem esse vídeo tão bom porque eles são dois craques na edição de vídeos, eles transformam tudo num vídeo muito bom. Ok, pessoal? Então, bons negócios, até a próxima!